Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Hugo6. Hoje vamos falar sobre pontos de pivô. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo como utilizá-los para poder fazer as suas negociações com mais inteligência, mais calma e até mesmo mais certeza nas operações. Bom, já estamos com a tela compartilhada aqui, tá? E eu vou dar um pouco do conceito do que é o ponto de pivô de forma clássica, né? E a gente vai trazer isso para adaptação de uma rotina um pouco mais diferente de como a gente vai estar utilizando aqui na hora de estar realizando as nossas negociações. Qual que é a forma clássica de se utilizar o ponto de pivô? A primeira regra do ponto de pivô é você fazer esse cálculo do ponto de pivô utilizando o gráfico diário, porque você vai pegar a movimentação do dia anterior. Então, essa é a primeira regra. Você vai jogar isso no gráfico diário. Lá no gráfico diário, o que você vai precisar? Você vai precisar de três informações: o fechamento do preço, a máxima e a mínima. Essas são as três informações que você vai buscar lá no candle do gráfico diário do dia anterior. Então, fazendo isso, você vai encontrar um cálculo como se fosse uma média, tá? Você vai pegar o ponto de pivô, vou botar aqui de PP, vai ser a máxima mais a mínima mais o fechamento e você vai dividir esse valor por 3. Então, isso daqui é a teoria do ponto de pivô. Aqui é como você encontra o ponto de pivô e aí, através do cálculo do ponto de pivô, você vai começar a encontrar regiões de resistências, né? Que vai chamar de R1, R2 e R3, S1 que é suporte, S2 e S3. Então, você vai calcular o R1, que vai ser 2P menos a mínima. Você vai calcular o S1, que vai ser 2P menos a máxima. Você vai encontrar a primeira região de suporte e a segunda região de suporte. E aí, isso aqui é só um conceito resumido, tá? Aí você vai encontrar R2 e S2 e R3 e S3 também, mas isso daqui eu só estou dando um resumo de como funciona. A gente vai ter que focar somente nessa informaçãozinha aqui, tá? De como que a gente vai calcular o ponto de pivô, mas a gente não vai utilizar a máxima, mínima e fechamento e nem vai dividir esse valor por 3. O que a gente vai estar utilizando? A gente vai fazer o ponto de pivô de um canal, ou seja, toda vez que eu vou encontrar uma região de resistência e uma região de suporte, aqui a gente tem um valor para essa região de resistência e aqui a gente tem outra região para essa região de suporte. Dentro dessa região, dentro desse canal, a gente vai encontrar o ponto de pivô desse canal. E aí a gente vai começar a entender o tipo de operação que a gente vai estar realizando. Só que a gente não vai fazer isso no gráfico diário. A gente vai utilizar ou o gráfico mensal para fazer isso, ou o gráfico semanal para estar fazendo essa análise. A gente vai encontrar ciclos de oscilações do preço para poder encontrar esse ponto de pivô e aí sim, através disso, fazer os cálculos e para identificar as negociações. Vamos lá? E eu vou utilizar o exemplo aqui do EURUSD, tá? A gente já está aqui, então vamos falar aqui do EURUSD. Vou jogar aqui no gráfico mensal e aí no EURUSD, cara, é bem interessante a gente falar, e eu já vim falando isso há um tempinho também, que existe um ciclo de oscilação aqui do EURUSD, né? Esse ciclo de oscilação ele começa mais ou menos nessa regiãozinha aqui onde o mercado está agora, ó. Foi esse canalzinho aqui durante algum tempo que o EURUSD ficou respeitando, né? E quando ele começou a romper, ele começou a fazer uma retração, né? Ele chegou lá certinho no nível de retração de Fibonacci antes de fazer esse retorno. Então, durante algum tempo, a gente tinha o EURUSD dentro desse ciclo. Quando ele rompeu esse ciclo, ele chegou no nível 100% de retração de Fibonacci, né, que é interessante também falar sobre isso, e aí começou a retornar. Então esse daqui, durante um tempo, foi um ciclo do EURUSD, até quando ele rompeu aqui. Quando ele rompeu, o que a gente pode entender sobre isso? Traçando a ferramenta de Fibonacci de expansão, a gente já faz o entendimento que o EURUSD ele chegou próximo dali, ou chegou praticamente na máxima da oscilação do canal aqui, né? Então, o que está acontecendo aqui no EURUSD agora? Como é que a gente vai começar a definir o tipo de operação? Bom, a gente tem o preço voltando para esse ciclo, né? Ele chegou aqui, ele chegou nessa região e acabou retornando para dentro desse ciclo, que é esse ciclo anterior aqui. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? A gente tem que levar em consideração que o EURUSD ele voltou para a oscilação desse ciclo aqui do canal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desconsiderar todas essas outras marcações aqui que a gente fez, ó, e vamos trabalhar somente com o ciclo de oscilação atual do preço, de aonde ele está agora.
Então, o que eu preciso fazer? Agora eu já tenho a minha marcação, já tenho a minha região de resistência e a minha região de suporte. O que eu preciso fazer? Vou encontrar o meu ponto de pivô desse canal aqui. E aí, fazendo isso, eu vou pegar a minha calculadora. Então, a gente tem 1.15290 mais 1.04 698. Vamos pegar esse valor, tá? Esse valor a gente não vai dividir por 3, tá? Porque a gente está pegando duas informações só. E vamos dividir por 2. Vai dar 1.09994. 1.09994. E aí a gente tem esse primeiro ponto de pivô aqui. E esse primeiro ponto de pivô é o ponto de pivô mais forte que a gente vai encontrar. Por quê? Porque é ele que vai determinar o tipo de operação que a gente vai realizar. Então, é muito importante que esse primeiro ponto de pivô ele seja encontrado nesses gráficos maiores, porque é aonde que vai definir o tipo de operação que a gente vai estar realizando. Ou seja, o preço acima desse ponto de pivô aqui, meu tipo de negociação é somente compra. O preço abaixo desse ponto de pivô aqui, meu tipo de negociação é somente venda. E aí eu começo a fazer a primeira definição do estilo de negociação que eu vou realizar. Como o preço está abaixo do ponto de pivô, no meu gráfico de execução, que é o gráfico M15, né, eu tenho o preço, provavelmente, é quase certeza, em uma tendência de baixa. Se a gente jogar lá, vamos jogar aqui no gráfico M15, olha só como a gente tem um preço numa tendência de baixa. Então, fica muito mais fácil eu operar a favor da tendência, né, e ter esse diagnóstico do tipo de operação que eu vou realizar, sabendo como é que está o comportamento do preço. É claro que nessa região que ele chegou aqui agora, né, é uma região que ele tende a fazer um retorno. Por quê? Porque a gente sabe que, bem provável, o EURUSD dele voltou para esse ciclo de oscilação aqui. Né? Então, se lá no gráfico M15 ele começar a retornar, eu vou deixar de pensar em venda e começar a buscar compra, mas somente nesse tipo de situação, porque ele está chegando nessa região de suporte aqui, que é uma região de suporte muito forte, muito interessante. Então, nessa situação, eu devo ficar pensando em tipo de reversão de tendência, em uma operação de reversão de tendência. Mas se o preço estivesse próximo por aqui, ó, né, como ele abriu também mais ou menos aqui nessa regiãozinha, ó, aqui nessa regiãozinha, vamos pegar aqui onde ele abriu, ó. Ele abriu aqui, o mercado abriu aqui. Então ele abriu mais ou menos ele abriu nessa região. Aqui no gráfico M15, olha só. Olha a oportunidade que eu tinha de buscar uma operação aqui no EURUSD. Eu tinha essa negociação para estar buscando, ó, esse rompimento aqui. O mercado vem, faz uma realização de lucro um pouco maior, porque o meu stop ele vai estar posicionado um pouco mais lá em cima. Né? E o mercado nem chega perto, né? O meu ponto de entrada é aqui, o meu stop é lá em cima. E aí o mercado vem, faz uma realização de lucro um pouco maior e depois volta. Se eu quisesse ser um pouco mais conservador, eu poderia entrar nessa situação aqui do mercado. Ele vem, bate aqui nessa região, que é próximo ao fechamento da semana passada. Na hora que ele rompesse aqui, ó. Só que vira ao contrário, peraí. Na hora que ele rompesse lá, na hora que ele rompesse essa região aqui, eu executaria a venda com o stop um pouco mais curtinho nessa região, que também daria bom, entendeu? Então, mas mesmo assim, olha a oportunidade que eu tive somente com a definição do meu ponto de pivô. Esse ponto de pivô foi o que determinou. Eu sei que o preço está abaixo do ponto de pivô. Então, é muito mais fácil eu continuar pensando em venda do que eu buscar compra nessas situações aqui do preço. Então, esse é o primeiro tipo de definição que eu começo a fazer nas minhas negociações. Hugo, se o preço estiver muito longe do meu ponto de pivô aqui, vamos imaginar que o preço abriu nessa região aqui, ó. Imaginar que o preço abriu nessa região aqui. O que eu posso fazer? Como é que eu consigo identificar qual é a melhor região para eu executar a minha negociação? Você vai pegar o cálculo do ponto de pivô que você fez, mais a região de suporte aqui, e você vai calcular o ponto de pivô entre essas duas regiões, porque isso aqui é uma resistência. Se o preço estivesse aqui em cima, isso aqui seria um suporte. Mas como o preço está aqui em cima, essa região é uma região de resistência. Então você vai fazer o cálculo, vamos pegar a calculadora aqui de novo, a gente vai e faz o cálculo aqui de 1.09994 mais 1.04 698. Você vai dividir por 2, você vai ter 1.07, deixa eu anotar aqui para não esquecer. 1.07346. Vamos pegar esse número aqui. Vamos pegar
pegar esse número aqui, que vai ser 1.07346. E aí ficaria mais ou menos ali, né? Então, se o preço tivesse aberto nessa região aqui, se o preço tivesse aberto nessa região próxima aqui, tivesse oscilando aqui, ó, na hora que ele rompesse esse ponto de pivô, valia a pena executar a negociação, porque é um ponto de pivô mais fraco. Esse ponto de pivô aqui é o ponto de definição do tipo de operação que você vai realizar. Esse ponto de pivô aqui é o ponto de pivô para você saber exatamente onde você vai executar a sua negociação. Se você quisesse abrir um ponto de venda nessa região aqui onde o preço estivesse próximo, quisesse fazer a definição de um take mais agressivo, né? Você poderia fazer o cálculo do ponto de pivô, encontrar essa região aqui e botar o seu take profit próximo a essa região lá no gráfico M15. A gente vai ver isso aqui no gráfico M15, vamos ver lá como é que tá. Vamos pegar essa segunda linha preta, tá? Essa segunda linha preta, vamos ver se a gente encontra aqui, provavelmente aqui a gente encontrou ela, vai demorar um pouquinho para achar, mas vamos lá. Aqui, ó. Então, olha como a gente poderia executar a negociação. E olha como o preço acumulou bem aqui, né, cara? Ó. Onde a gente poderia executar a negociação no rompimento do ponto de pivô aqui. Na hora que ele formou esse canalzinho aqui, ó, e fez esse rompimento, você vai e faz a negociação. O preço vem um pouquinho, ó, e aí sai alguma notícia nessa situação, mas o seu stop vai estar protegido, porque sua marcação de canal é essa daqui. A marcação de canal é essa daqui. E o seu stop ele vai estar lá em cima, cara. Então não tem conversa, não tem por que ter medo de uma possível notícia dessa daqui, não. O seu stop vai estar lá em cima. O stop posicionado aqui em cima, o mercado vem, né, faz uma correção aqui, o stop bem posicionado, o mercado não volta para buscar à toa, né, e depois ele te dá uma baita oportunidade aqui de estar pegando para 953 pontos no Euro USD, que é um baita resultado. Então você deve ficar ligado com isso. E aqui, continuando com o nosso exemplo, a gente também tem essas situações, ó. Vamos imaginar que o preço abriu nessa situação aqui do mercado, ó. Pô, eu quero executar minha negociação nesse rompimento, o meu ponto de pivô está aqui embaixo, eu posso botar meu take profit aqui? Cara, é um takezão ali de 1.800 pontos, é muito agressivo, mas se você quiser, você pode, né? Se você quiser ser mais conservador, você pode calcular o ponto de pivô aqui entre essa região e essa região, vai dar um ponto de pivô um pouco mais curto por aqui assim, né? E você vai e coloca o seu take profit nessa região. Ficaria um take profit de mais ou menos de 700 pontos, que é um take profit onde o preço ele tenderia a ter mais facilidade de chegar, né? Mas você pode estar trabalhando assim também. Então, dessa maneira, você trabalha com os pontos de pivôs, né? Você consegue identificar os pontos de pivôs para executar as suas negociações. É muito importante que você saiba utilizar o ponto de pivô, porque é ele que vai determinar o tipo de operação que você vai realizar. E mesmo que você entenda que não tem uma situação muito clássica de, pô, será que eu devo efetuar negociações de compra ou de venda nessa região aqui? É só você calcular o ponto de pivô lá no gráfico semanal ou no gráfico mensal, que vai te dar clareza no tipo de operação. E você também pode estar utilizando para definir o take profit ou para definir em quais regiões você vai executar a sua negociação. Então, o ponto de pivô é muito importante, cara, e o grau de acerto desse cálculo do ponto de pivô que você faz é muito grande. Tenho certeza, se você começa a traçar suas análises calculando o ponto de pivô e aguardar essas situações do preço que eu acabei de explicar, a sua assertividade ela vai aumentar bastante. O seu nível de consistência também vai ser muito alto. Valeu? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto. E depois desse vídeo aqui, cara, eu tenho certeza que suas operações vão ser muito top. Valeu? Tamo juntão aí e a gente se vê na próxima aula.